Olá, no Bate-Papo com Elias Jovem, o convidado é Carlos Bregantin, o famoso brega para os íntimos. Ele é o mentor espiritual do Caminho da Graça em São Paulo, é escritor, amante da boa música, da boa arte. Temos muito para conversar do cotidiano, da espiritualidade, do cristianismo e muito mais. É sempre uma boa aula. Comigo, Carlos Bregantin. Carlos Bregantin, meu mentor espiritual, querido amigo, como você está? Obrigado por aceitar meu convite. Para mim é uma honra. Estou até emocionado aqui em falar com você. Pô, que isso, Elias, pelo amor de Deus. Eu é que estou aqui, né? Nos conhecemos não há muito tempo, mas o pouco tempo e a intensidade, né, dos nossos encontros e conversas, né, nos aliançaram, né, de alguma forma. Estamos vinculados em afeto e em amor. Eu estou bem. Eu costumo dizer assim, com esta pandemia, não vejo nada bom, mas eu estou bem. Eu estou bem. Estou dando conta aqui. Ficamos enjaulados, né, Brega? Ficamos enjaulados e, ao mesmo tempo, em contato com o mundo inteiro, né? Dentro de casa, assim. Até já Exatamente. deixar claro aqui que eu tenho essa liberdade com o Brigantino de chamar de Brega, porque é um apelido só para nós que somos amigos. Então, galera, vocês vão ouvir o tempo inteiro falando Brega daqui, Brega de lá. Mas, Eu costumo dizer que o Breg é um apelido que eu adotei carinhosamente por conta do modo como os meus amigos me tratam já há algum tempo, né? Por causa do nome, né? Por causa do Bregantin, é uma diminuição, né? Do Bregantin para Brega. Brega no melhor sentido da palavra, na verdade. sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? E a gente brincando com esse lance do enjaulado, dessa pandemia, isso aí é uma coisa que realmente nos pegou de Sim. calça curta, né, Brega? Que coisa mais doida. Eu até brinquei com você um desses dias atrás, é que falei, a palavra de Deus, ela é muito louca, né? Porque ela é atemporal mesmo, a gente sabe disso, porque quando tiver, onde tiver um ou dois reunidos ali estaremos, mas ele não falou se era online ou não, quase que algumas igrejas sambam, né? Porque Verdade, 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 verdade. a É, gente tá aí, né? na verdade, você falou e eu estou aqui, nós estamos gravando isto hoje no dia 14, né? 14 é uma É, segunda-feira, e exatamente há 6 meses atrás era um sábado e foi o dia que eu almocei com a minha família, com a Lau, meus filhos e meu neto, não é? E a partir daquele dia nós entramos em quarentena e viemos a flexibilizar a partir de julho para cá, do aniversário do meu filho, né? Aí veio o aniversário da minha filha, eles fizeram um protocolo também para poder estar conosco aqui, não é? E sexta agora é o primeiro aninho do meu neto, né? Que a ou, pandemia diz, assim, para mim, a pandemia roubou pelo menos uns 5 meses dessa fase significativa do meu neto, entendeu? Então, sexta-feira agora ele completa um ano, mas hoje está fazendo 6 meses que nós sentamos pela última vez numa cantina, lá no Bexiga, para a gente celebrar. Depois não fizemos mais. É um negócio absolutamente louco, né? Inimaginável. é, Inimaginável. é verdade. Eu acho que, olha, falando dos últimos 100 anos, não Aham. vivemos isso. A gente não viveu isso. Óbvio que teve, né, outras catástrofes, digamos assim, mas Sim. essa pegou a gente de calça curta com tanta coisa, né, Brega? Com tanta modernidade, o ser humano desenvolve coisas absurdas, mas a insignificância que nós temos perante o universo é imenso. Porque com Ah, tanta coisa e isso a gente não resolve, né? Um vírus. ficou muito claro nossa fragilidade, né? Nossa vulnerabilidade, né? E uma coisa que eu acrescentaria, né? À medida que fui perguntado, e você vai encontrando jeitos de responder, né? Mas a humanidade esperava uma reação do universo, vamos dizer assim, porque a humanidade é predadora, né? Ela vem predando o universo há muito tempo, não é? E a gente espera uma hora ou outra que o universo reaja a isto. Mas nós esperávamos uma reação mega.
volumosa, um tsunami, um terremoto, uma coisa assim absurda que todo olho visse. E de repente, né? De repente vem do micromundo, vem do mundo que não se vê, vem do mundo que você precisa de microscópio para poder enxergar alguma coisa, e vem com uma vitalidade, né? Causando dezenas, centenas, milhares de mortes, né? E essa paralisia no mundo, né? Então, assim, além do ineditismo, né, do fato, ele vem do micromundo, da onde a gente não fica atento, não é? Que o micromundo também tem sido atingido, né, pela mão humana, pelas mãos humanas, não é? E de alguma forma, uma hora ou outra, e essa me parece ter sido a hora, que esse micromundo disse que existe, né? E veio para nos deixar atentos daqui por diante, né? Porque uma pandemia como esta, ela pode não ser a primeira, né? Se a gente for catastrofizar, né? Apocalipticar, né? Esse tema, né? Diria assim, não deve ser a primeira. A gente tem que ficar mais atento com o que vem dos laboratórios ou das misturas micro, né? Do mundo micro, que elas podem vir para cima da humanidade com essa intensidade que veio essa pandemia. Não sei se você concorda com isso, mas esse é um dos pensamentos que eu tenho. Rapaz, eu concordo em 100%, até porque a gente... Cara, você é um mentor espiritual no caminho da graça, um lugar onde amo todos, assim, inclusive junto com o Caio e Fábio, né? Você teve participação desde o início. A gente tira essa questão toda do mega espiritual e a gente acaba tendo uma reflexão profunda sobre o que você falou e que concordo em 100%. É que muitas vezes a gente está tão acostumado a ler a Bíblia de uma maneira que o Apocalipse é mega, enorme, aquela coisa vai ser estrondosa, que às vezes pode estar no micro. Às vezes a coisa vem aqui e você não percebeu. E você já está sendo levado para o caminho sem se ligar. Sim, sim. Embora, Elias, eu digo assim, também, né? Desde o começo, né, não tem como sermos interrogados sobre isto, né? Quando me perguntaram logo lá no início, em março, né, se tinha ligação com o Apocalipse, né? Eu digo assim, bom, tudo obviamente que tem ligação com o Apocalipse, porque a Bíblia é um tratado de amor de Deus para com o mundo o tempo todo e para hoje, e para agora. Então tem tudo a ver, mas não necessariamente no sentido final, né, do juízo final, né? Por quê? A respeito do juízo final, diz o texto bíblico que todo olho verá, que não haverá confusão, que não haverá perguntas, né? Que não haverá interrogações. Quer dizer, quando vier, quando for, todo olho verá e dirá, é. Enquanto nós estivermos perguntando se é porque não é. Justamente. Não obstante, é certo que, para mim, né, o eterno que tem planos para nós, né, é sempre uma dica para a gente rever algumas áreas das nossas vidas, se não a vida toda, né, e fazer reconfigurações, redimensionar nossa vida, nossos pensamentos a partir de momentos como esse. Né? Não acredito que a humanidade vai mudar, acredito que alguns de nós que, de repente, numa conversa como essa aqui, se atém à gravidade do que está acontecendo e entendendo que tem a ver conosco, né, com cada ser humano, de repente, vamos ficar mais cuidadosos, mais atentos, né? Vamos olhar para nós mesmos, né? Para o nosso próximo. Né? Então, assim, acho que esse também é um entendimento que eu fui amadurecendo nesses 6 meses de isolamento, de distanciamento, de confinamento, de clausura em alguns momentos. Né? Esse ambiente aqui, que é do meu escritório em casa, foi o meu ambiente desses últimos 6 meses, praticamente. Né? Eu também, Breg, eu também. Acho que a grande maioria das pessoas, e tenho acompanhado as suas lives, né? E tenho acompanhado o momento de oração, tenho acompanhado e vejo o quão ativo você está nessa área, né?
É uma coisa que também não pode se olhar só pelo negativo. Essa pandemia tem um olhar positivo também, né? Seja o olhar para nós mesmos e, poxa, mudarmos o que está incomodando ou o que Deus quer falar para a gente, falando numa questão espiritual, ou até mesmo uma questão normal do dia a dia, que é colocar em prática coisas que não estava colocando, procurar melhorar como ser humano, né? Agora, uma coisa que é muito bacana, é que eu sei que você é um amante da arte, da música, da boa arte. Você é, né? É o cara que eu vejo que abre o culto botando para tocar um Beatles, que eu acho isso maravilhoso. Vamos falar de amor, amor é amor. Não tem religião A, B, C, né? Claro, claro, claro. Como encontrar a poesia num momento desse, Brega? Como encontrar a arte em meio à coisa caótica? Bom, primeiro eu queria dizer assim a você, né, artista como é, e que pena que eu soube de você não há muito tempo, né? Eu deveria saber de você há mais tempo. Acho até que lhe vi, né, em algumas vezes lá na Redenção, né, provavelmente, mas nunca tivemos a chance de nos aproximar. Um amigo comum nosso que nos aproximou, né, Jorge E Camargo, não é? irmão. E, então, assim, eu digo a você e a partir de você, como referência e símbolo desse mundo da arte, você no ambiente musical e meu filho no ambiente da arte, da cultura, né, que é um artista, e todos os outros artistas, né, eu diria assim, vocês são responsáveis por tirar de nós, ou nos tirar do tédio durante a pandemia, durante as nossas clausuras, né? Porque foram vocês, os músicos, os poetas, os compositores, os pintores, os produtores, todos os que trabalham no mundo da arte, em todos os sentidos, que nos deram momentos de alegria, momentos de aprofundamento no conhecimento, à medida que esse foi o nosso contato, seja na tela do computador, na tela do celular, ou na TV, mas por todas o Netflix, o Now e todas as outras possibilidades, quem nos tirou de angústias e de dias de trevas foi a arte. Foi a arte. Não tem como, meu amigo. Foi a arte. Deus usou gente como você para nos mostrar coisas maravilhosas, coisas lindas. Então, assim, antes de responder onde ver poesia nisto, eu diria assim: a poesia, a arte, nos conduziu por esses últimos 6 meses a lugares melhores, a momentos melhores. Eu fico imaginando, Elias, não tivéssemos a música nesse tempo. O que fazer, amigo? Né? O que fazer? Né? Quantos e quantos desses dias, isso é comum para mim, mas nessa pandemia, né, acordo, venho para cá, falo, bom, preciso ouvir Beatles, né? Eu costumo dizer assim, preciso ouvir Beatles. Aí eu coloco aqui Beatles. Outro dia eu estava ouvindo Beatles no canto gregoriano, aquele grupo que canta Sim, gregoriano, que eu não lembro o nome deles, ficou gravou maravilhoso. Né? maravilhosa. Fiquei ouvindo Beatles em canto gregoriano aqui. E isso me fez viajar, entendeu? Então, assim, a poesia, a arte nos deu. Foi uma espécie de corrimão, de guardrail, né? De demarcação, né? De fazer a gente caminhar. Por outro lado, vi amigos comuns nossos, por exemplo, como Camargo, né? Fazendo coisas belíssimas na pandemia. Fernando Melino, Carol Gualberto, João Alexandre, essa turma toda do bem, né, do bem, fazendo coisas muito bonitas, arranjos bonitos, juntando. Eu vi você mesmo nas conexões que o Camargo andou fazendo, você tocando com outros músicos, cada um na sua casa, cada um num país. É. Então, assim, para mim, a clausura, o isolamento, o distanciamento e a pandemia em si nos conduziu a buscar, a garimpar em nós mesmos e no que temos nas mãos aquilo, vamos dizer assim, as ferramentas e os ingredientes para a gente poder construir poesia
nesse tempo, não é? Então, assim, apesar, vamos dizer assim, o limite, o grave, a radicalidade da pandemia é a morte. É a morte. Ela matou gente. Aí você diz assim, a poesia nisso, triste, mas há. Triste, mas há. Muito triste, mas há. Por exemplo, no meu ambiente pastoral, acompanhei aqui, Elias, lives dos velórios de pessoas conhecidas minhas, mães, pais, avós, tios, tias. Como eu não pude estar lá, né, porque sou do grupo de risco junto com a Lau, e as pessoas dizem, Brega, eu vou abrir uma live, você pode nos dar uma palavra? Entendeu? E aí, quando a live abria ali naquele ambiente do velório, no ambiente do cemitério, com aqueles protocolos todos, e aí você vê as flores, você vê as pessoas, você vê as lágrimas, você ouve os testemunhos. Em tudo isso tem poesia. Triste. A gente nunca mais vai esquecer disto. Você que é maestro, pelo amor de Deus, não vou invadir a sua área, que eu não saberia dizer uma palavra, mas me diz assim, não é, os Requiem, né? Requiem, não é? Que são canções que foram feitas para despedidas, para memoriais, enfim. Cara, foram muitos e estão sendo ainda. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para você, artista. Totalmente. Né? Mas para mim faz muito sentido. Eu me vi no meio de uma poesia triste, no meio de uma peça triste, no meio de um espetáculo triste, no meio de um cenário triste. Mas mesmo em meio à tristeza, quanto que eu escrevi e quanto que muitos escreveram sobre este tema e sobre os temas correlatos nesses 6 meses, onde fomos atingidos duramente, sobretudo com a morte. A morte bateu a nossa porta. E aqueles que puderam, né, e eu vou tentando fazer isso todo dia, nas minhas lágrimas, acho que não houve um tempo que eu tenha chorado tanto, né, não houve um tempo que eu tenha orado tanto intermitentemente, né, e me vejo, às vezes, construindo poesia, entendeu? No meio da dor. No meio da dor. Então, é como eu consigo responder a sua pergunta, Elias. Não, e que uma resposta maravilhosa, que é a pura verdade, né? Existe mesmo. Existe a poesia, triste e existe. Ela está aí. Agora, eu acho que até mesmo a pessoa mais insensível, eu acho que nesse exato momento que a gente tem vivido, ela está procurando, ela está abrindo os olhos para uma sensibilidade, sabe? Eu sinto isso. Não estou dizendo que vai mudar, que o mundo vai virar o bonzinho, porque não é essa a questão. Mas realmente as pessoas estão mais reflexivas e estão mais a fim de procurar fazer o melhor, porque a perda está grande, né? A perda está muito, muito complicado, né? Agora, o lance, Brega, que eu pergunto também, que é muito louco, assim, porque como entra, né? Como está sendo a questão instituição nesse momento, né? Porque seja ela a religião que for, tal, porque é um momento onde a gente está tendo que ter um novo, não diria um novo jeito de falar da palavra de Deus para as pessoas, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Mas a maneira como abordar, a maneira como falar, mudou muito, né? Essa questão da modernidade, da questão da internet e tudo mais, como abranger isso aí, como captar a mensagem, fazê-la um pouco mais resumida, porém objetiva, algumas coisas que a gente sabe que existe do emocional ali já não cola para algumas entidades, digamos assim, como a gente pode encontrar a profundidade da palavra, que a gente sabe que existe, que está aí, mas como trazer essa palavra
para um momento tão atual, digamos assim que se há possibilidade de deixar Deus moderno, apesar de que Deus nem é arcaico nem é moderno, porque é atemporal, espírito, não tem, Ele né? está para além disto, né? Mas como abordaremos Ah, esses novos assuntos, né? Seja uma questão muito polêmica que muita gente fala, até a questão da opção sexual, a opção disso, a opção daquilo, e que Deus está em tudo isso, e que não há essas fronteiras. Como abordar Deus nesse momento e nessa modernidade toda que está? ah. Eu acho que vale a pena dar uma engrandecer, aumentar um pouco as lentes do que você tá dizendo, né? A religião, ela é considerada uma das forças reguladoras do universo ao longo da história da humanidade, não é? Mas junto com a religião, você tem um mundo econômico e você tem um mundo político. São as três grandes forças do universo, né? O mundo político, o mundo econômico, o mundo religioso. Há aqueles que dizem que a imprensa é uma espécie de quarto poder ou de uma quarta força, e eu até incluiria hoje, por conta do que aconteceu no mundo do entretenimento, né? Eu diria que o mundo do entretenimento é uma outra espécie de força que foi duramente atingida com a pandemia. Porque no mundo do entretenimento você tem o esporte, a cultura, o lazer, o turismo, as viagens, os parques de diversões, enfim. No mundo do entretenimento, você tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares que foram perdidos, né, nestes 6 meses de paralisia, né? Então, você tem essas grandes forças que regulam o universo, né? Eu faço parte dessa força chamada religiosa, né? Eu não tenho como não dizer, nasci num mundo religioso. Nasci no mundo religioso dentro de uma das facções do mundo religioso, que é o mundo cristão, no meu caso e no seu também, no lado protestante, e dependendo das nossas convicções, né? Parece que me lembro você mais do lado pentecostal e eu mais do lado histórico, né? Porque a minha história é batista, né? E a sua Isso, história me parece ser assembleiana, né? Se não me engano, é, né? isso Então, mesmo. assim, mas então nós fazemos parte do mundo religioso. O mundo religioso é dividido em três grandes religiões, né, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Depois você tem um sem número de outras religiões, entram aí o budismo e o hinduísmo, que vem em escalas menores, né, mas todas elas têm parcelas significativas da sociedade humana, né, que as confessa como sua fé, como sua confissão de fé, né? Mas eu e você fazemos parte do mundo protestante, eu do lado mais histórico, você do lado pentecostal, que tanto o lado histórico quanto o lado pentecostal se subdividiu em sem números de denominações, né? Até chegar aos dias de hoje, com comunidades que tenderam para o neopentecostalismo ou para aquelas comunidades que tenderam para serem independentes, né, de todos esses universos, como é o Caminho da Graça. O Caminho da Graça propõe ser independente desses universos todos e fazer um caminho como seguidores de Jesus de Nazaré no chão da vida e dando conta do que vem sem um pressuposto a não ser os essenciais. Isto é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ponto. Não é? E sem uma cartilha, sem dogmas, né? Sem uma confissão de fé, um credo doutrinário, entendeu? Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, que num momento como esse, estabeleceu-se uma confusão geral, né? Porque todo esse sistema religioso, na sua grande maioria, depende de um lugar, de um dia, de uma aglomeração e de recursos.
porque isto implicou em patrimônios caríssimos, de alto custo. E, de repente, você está vivendo e teve que conviver, ou teve que ir lá, pelo menos no começo, viver com uma proibição no que diz respeito a aglomerar. E eu me lembro que a primeira pergunta que eu respondi foi: e agora? A igreja acabou? Aí eu lembro que eu escrevi um texto que chegou até a circular muito aí pela internet, assim, a igreja nunca precisou de lugar. A igreja nunca precisou de um dia, de uma hora, de utensílios, desse ferramental religioso. A igreja invisível do Senhor Jesus, ela é um fato, e quanto mais anônima, melhor ela é. Quanto menos ela aparece, mais com o sal ela se parece. Porque num prato de comida, se você vê o sal, a comida não é boa. Num prato de comida, bom é quando você não vê o sal, mas sente o sabor dele, o aroma dele. E Jesus disse que a igreja era sal da terra. A igreja não depende disto. Então, a espiritualidade que estava dependente do lugar, do patrimônio, da hora, do dia, do palco, do púlpito, da mensagem, do pregador, da aglomeração, se viu em maus lençóis, velho. Sem dúvida. Mas Deus não se viu em maus lençóis. Deus não. E os que sabem de Deus também não. Pois desde sempre sabem que nunca precisaram disto. Aliás, no texto aos Hebreus, o escritor diz assim: há aqueles que ninguém nunca soube o nome deles, mas o mundo não era digno deles. Elias, nós estamos hoje vendo, eu estou vendo, movimentos de solidariedade, de generosidade, de compaixão, de misericórdia dos anônimos, que nunca precisaram de palco, que nunca precisaram de lugar fixo, que nunca precisaram de horário fixo, que nunca precisaram de um palco reluzente, que nunca precisaram de instrumentos musicais, que nunca precisaram de equipamentos de som, que nunca precisaram de luzes, que nunca precisaram desse ferramental para sinalizar o reino de Deus. Eu estou vendo isso. Eu estou vivendo isso. Então, nesse sentido, a minha espiritualidade foi muito acrescida. Muito acrescida. A minha espiritualidade e a espiritualidade de muitos que têm caminhado comigo nesse ambiente aqui da internet, e aí, se você não me interromper, eu vou falando, né? Porque você falou, e aí você entrou nesse universo do mundo online, você entrou nesse universo cibernético, você entrou naquilo que foi conhecida lá no meio dos anos 90 como a rede mundial de comunicação, que depois foi chamada de internet. E eu disse no começo da pandemia que eu ia mandar fazer um busto do tal de Benners, que foi o cara que inventou a internet. Porque esse cara nos pôs conectados num tempo em que a gente não podia sair de casa. Entendeu? E aí, aqueles que já vinham utilizando bem as mídias se deram bem nesse tempo. Aqueles que resistiam, porque eu lembro quando eu ingressei na rede social, na rede mundial, na internet, ali nos meados dos anos 90, 96, 97, 98, quando nós criamos nosso primeiro e-mail, né, nosso primeiro endereço eletrônico, e eu criei o meu primeiro mailing, só com e-mails dos membros da igreja. Eu disse, isso aqui, para mim, vai ser uma ferramenta para me aproximar das pessoas. E é só para isso que eu uso até hoje. Eu só uso as mídias para me aproximar das pessoas. E evoluir à medida que as mídias foram evoluindo. Hoje eu estou em todas elas, né? Eu tenho meus canais em todas elas, mas o meu objetivo continua o mesmo, isto é, me aproximar das pessoas. Por quê? Por trás de um endereço eletrônico
tem uma pessoa. Não importa onde ela esteja, não importa quem ela seja, a situação dela pode até ser um fake, pode até ser um algoritmo, mas por trás de um algoritmo tem alguém manipulando aquele algoritmo, tem uma pessoa lá, tem um ser humano lá, que carrega a imagem e semelhança do Criador. E meu interesse é nesse cara, é nessa pessoa. E é a partir disto é que eu venho, nesse tempo, estabelecendo vamos dizer assim, os meus serviços pastorais. E aí lidando, para fechar, lidando com o que você colocou, né? Lidando com todas as complexidades desse tempo, né? Atendendo pessoas que estão em todas as como dizer assim, em todo o extrato da sociedade que nós temos hoje. Eu atendo sem preconceito, sem acepção alguma, sem fazer perguntas, sem julgar, sem acusar, sem provocar, sem insinuar, porque foi assim que eu aprendi com Jesus. Com Jesus eu aprendi a acolher, sobretudo, quem sofre. E nesse pandemônio que nós estamos vivendo, tem quem sofre. Tem quem sofre. E eu atendo quem sofre. Porque o evangelho que eu conheço é uma proposta de alívio. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou dizer, é uma aula. É uma aula. Confesso que me pegou de calça curta e assim, você vai falando e vou só admirando porque eu compactuo dessa coisa sem fronteiras. Eu compactuo de que o maior mandamento é o amor. Compactuo de que realmente não tem, né? Se quer alguma coisa, está ali nos 10 mandamentos e o principal é o amor. O resto a gente inventou, de alguma maneira, né? No decorrer dos anos e dos séculos. Sim. Agora eu chego à conclusão de que é mais uma pergunta para você, mas assim, a gente tem mutilado Deus, não tem? Quando eu digo a gente, é o ser humano, porque ele é tão além e é bem do jeito que você está dizendo mesmo, Brega, porque o amor dele é incondicional, é enorme, não somos merecedores, a gente põe muito empecilho e muitas regrinhas e muitos shapes para seguir a Jesus. E shapes esses que nós inventamos, né? Com doutrina, seja ela qual for, sei lá o quê. O quanto mutilamos Deus? É uma pergunta. Eu diria assim, a maior responsável, não é, por usar o nome do Senhor em vão, vamos começar pelo nome dele, né? Mas os maiores responsáveis, no meu modo de entender, por usar o santo e bom nome do Senhor em vão, é o universo religioso. É o universo religioso. Até em sermões, até em orações, até na construção de credos religiosos, até na composição de hinos, né? Quando você liga o nome, o santo e bom nome do Senhor, àquilo que é identificado como perverso, como indigno, como algo a que Deus jamais colocaria sua mão. Jamais, jamais. Então, o universo religioso se encarrega, né, de lidar com o nome do Senhor sem a menor reverência. A partir daí, né, quando não há reverência pelo nome do Senhor, aí você tem um sem número, né, de possibilidades, né, como usando a expressão que você usou, de mutilar, de fatiar Deus, né, e apresentá-lo ao seu bel prazer, segundo a sua própria conveniência, não é? Às vezes conveniência individual e às vezes uma conveniência institucional, não é?
que contamina de maneira grave, né, o evangelho e uma espiritualidade sadia, não é? E aí você tem no mercado religioso deuses. Você faz do mercado religioso, né, um panteão de deuses, né? Conquanto em cada uma delas você vê seus defensores, né, seus pregadores, insistindo que estão falando do Deus eterno. E o Deus eterno dizendo assim, não tenho nada com isso. Vocês não vão me encontrar aí. Vocês vão me encontrar, como diz Jesus em Mateus capítulo 25. Vocês vão me encontrar nas ruas, vocês vão me encontrar entre os refugiados, vocês vão me encontrar entre as minorias, vocês vão me encontrar entre os excluídos, vocês vão me encontrar entre os desgraçados desta vida, vocês vão me encontrar em lugares onde vocês não vão. Lá vocês vão me encontrar inteiro. Nos ambientes religiosos, vocês têm como que em espelho algo. De quando em quando você vê alguma coisa interessante, mas você vai encontrar Deus para valer, segundo o Cristo, lá nas portas da Missão Sena. Manhã, tarde e noite. Café da manhã, almoço e jantar para as pessoas em situação de rua. E ali é Jesus servindo e é Jesus sendo servido. Então, assim, no meu modo de entender, as religiões e as religiosidades fatiam Deus e distribuem as fatias de Deus no mercado religioso, no self-service religioso, nos buffets das religiosidades, nos balcões de negócios religiosos. Ali você vê Deus fatiado e virando imagem, virando idolatria, virando moeda de troca, virando negócio puro, entendeu? E eu diria assim, nisto o evangelho não tem parte. Se nisto o evangelho não tem parte, eu e você que seguimos Jesus de Nazaré também não temos parte nisto. O nosso trabalho, não poucas vezes, neste ambiente, é umas respostas clássicas que eu tenho, sabe? Quando me deparo, e é comum me deparar com os frustrados do mercado religioso. E eu digo para eles assim, fique calmo, você só teve uma experiência religiosa mal sucedida. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a Trindade, não tem nada a ver com a Igreja de Jesus de Nazaré. Tem a ver com um mercado que tem produtos e que tem clientela e que ganha muito dinheiro com essa história. E esse mercado decepciona, frustra muita gente. E aí eu pergunto a essas pessoas, você quer continuar falando do mercado religioso ou quer conversar sobre Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré não está no balcão dos negócios, das religiões. Oh, meu Deus do céu, é demais, é uma aula, impressionante. Brega, o que o Carlos Bregantin tem pensado devido a todo esse momento, a grandes coisas que temos feito, a grandes aprendizados, a toda essa positividade em meio ao caos, né? Digo positividade porque, por exemplo, que nem eu por que pareça, nesse momento de pandemia, essa crise toda, assim como o Camargo, o João Alexandre, eu também desenvolvi projetos que estavam ali parados, sabe? Aquela coisa que a vida vai te levando, né? Você toca com um, toca com o outro, e quando você vê, você não fez o que você tinha, não terminou o que você começou. Então, eu pus em prática, teve um lado positivo para mim, não só nesse sentido, mas também no sentido de me olhar, de me conectar mais com Deus, de procurar ser um ser humano melhor, porque a cada momento que você fica mais recluso, mais solitário, digamos assim, você se enxerga. É dolorido se enxergar em muitos momentos, mas também é muito bom, porque você, uma vez que se enxerga e procura melhorar, isso é bom, né? O ruim é quando não se enxerga ou enxerga e faz vista grossa. O grande lance é você melhorar como ser humano.
o que o Carlos Bregantin faz uma reflexão dele mesmo nesse momento e como isso se estenderá para o futuro. Eu diria assim, vou na mesma direção do que você acabou de narrar sobre você, para fazer essa pergunta, né? Primeiro que todos vínhamos, me parece, como humanidade, numa ladeira sem freio, não é? Eu digo ladeira, tipo ladeira abaixo, né? Nós todos, paralelepípedo na chuva. exatamente, nós todos estávamos num frisson de atividades, né? Não vamos aqui entrar no mérito da atividade de cada um, né? E do que cada um pensa de si sobre isso, mas nesses grandes mundos, né? Nessas grandes forças, né? Todas elas, enfim. Mas me parece que a humanidade, por tudo que tem, por tudo que adquiriu, pelos avanços, né? Sobretudo nesse ambiente, por exemplo, uma das razões pelas quais a pandemia chegou a nós foi porque o mundo ficou muito pequeno, se interligou, de modo que estar na China e estar no Brasil, estar na Austrália, estar no Brasil, estar em qualquer lugar do mundo, num dia, no outro lugar, no outro. Você tem ideia? Você tem essa ideia e sabe disso. Tinha pessoas que segunda-feira estava em Pequim, na terça-feira estava em Nova York, na quarta-feira estava em Londres, na quinta-feira estava aqui em Brasília, e na sexta-feira... Quer dizer, o cara, numa semana, ele dava um giro no mundo, né? Então, assim, o mundo ficou pequenininho, né? Uma aldeia global, resultado, uma pandemia, né? Uma pandemia. Por quê? Porque esse vírus ele viaja com as pessoas, e as pessoas estão no mundo. E em tudo, né, nós estávamos assim, ladeira abaixo, né, faltando horas no dia, né, com agendas lotadíssimas, até aqueles cujas agendas eram agendas tranquilas, mas por influência do mundo diziam não ter tempo para nada. Né? Então, é muito interessante isso até. A pessoa até tem uma agenda tranquila, mas porque está todo mundo dizer que não tem tempo para nada, ele também diz que não tem tempo para nada, e ele tem tempo para tudo. Né? Mas poucos entenderam isso. Talvez os monges dos mosteiros, né? Com quem aprendo muito sobre isto, Também, né? E lido nessa categoria. Né? Mas, voltando à sua pergunta, o que aconteceu? Todos tivemos que, de alguma forma, a não ser os que estavam em áreas essenciais no mundo, e não era só a área da saúde, né? Essencial são as pessoas que trazem a energia elétrica, faz a energia elétrica chegar a nós, a água encanada chegar a nós, o pão chegar na nossa mesa, os entregadores, os deliveries da vida, enfim, quer dizer, houve uma parcela enorme da sociedade que não parou em nenhum momento, né? Até para que o mundo, de fato, não parasse. Não é? Mas a grande maioria teve que viabilizar as suas vidas de outro modo. O home office tornou-se uma realidade que veio para ficar, veio para ficar. Não é? O trabalho remoto veio para ficar, já vinha, já existia, mas agora veio para ficar. E nós tivemos que, vamos dizer, primeiro desafio, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos e descobrir se éramos uma boa companhia para nós mesmos. Será que sou uma boa companhia para mim mesmo? Será que dou conta de mim aqui no meu escritório, né, num apartamento de 80 metros quadrados, sem previsão de sair? Será que eu dou conta de mim mesmo? Será que o meu interior, as dimensões da minha alma, do meu espírito, meu corpo, que eu andei descuidando nos últimos tempos, será que vai dar conta desse confinamento? Então, foi a primeira questão que nós tivemos que lidar, querendo ou não, se éramos uma boa companhia para nós mesmos. Segundo, se éramos uma boa companhia para aqueles e aquelas que estão dentro do mesmo teto. No meu caso, né, com a Lau, com quem estou casado há 42 anos. E nós nunca ficamos
6 meses nos vendo todo santo dia, quase que 24 horas por dia. Nunca vivemos isso. Por quê? Tanto eu quanto ela temos atividades, sempre tivemos atividade, desde que nos casamos. Ela sempre teve a vida na área administrativa, foi a vida dela, a profissão dela, então ela sempre teve uma vida independente. Eu sempre tive uma vida independente e tínhamos nossos trabalhos comuns, não é? Seja no cuidado da casa, na criação dos filhos, no ambiente da igreja, enfim, no ministério pastoral, que ela sempre foi parceira, mas nunca adotou título de pastora, não, ela sempre foi uma crente envolvida no serviço, né? E me servia e servia os ministérios nos quais eu servi. A questão é, se não sou uma boa companhia para mim, vou ser uma boa companhia para ela. Isso foi Enquanto nos primeiros 15 dias, que a gente achava que ia resolver, tudo bem. Mas aí foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? E aí tivemos que nos rever, tivemos que nos redimensionar, tivemos que fazer reparos em nós mesmos, na nossa dinâmica, do nosso dia, da nossa logística, entendeu? Então, acho que esse foi um aprendizado geral para todos nós, né? Damos conta de nós mesmos, né? Ou nos enchemos de tantas assessorias e elas desapareceram. Será que a gente sobrevive sem essas assessorias? Entendeu? Desde a Edneuza, que nos ajuda aqui na administração da casa, né? Pelo menos uma vez por semana ela vinha aqui para dar uma geral na casa, e nós dispensamos a Edneuza e continuamos pagando a Edneuza, né? Continuamos pagando a Edneuza. Mas nós tivemos que assumir as responsabilidades dela aqui na nossa casa, entendeu? Então, assim, e quantos não tiveram que fazer isso? E os pais cujas crianças não foram mais para a escola, e os casais cujas vidas vinham já num certo degringolamento relacional, enfim, todos tivemos que fazer reparos em nós mesmos para dar conta da gente e do outro. A outra coisa, você também falou, aqueles que quiseram e aqueles que entenderam ser isso importante, deram um up na sua devocionalidade. Eu, desde lá do início, entendi que devia resgatar a bendita hora de oração, que era uma iniciativa já de algum tempo, né, para a gente se reunir para orar em circunstâncias diversas. Quando veio o decreto da pandemia, eu cá comigo disse: Deus, nos socorro. Resgatei a bendita hora toda noite, 21h30, né, nas minhas páginas de Facebook, de Instagram, YouTube, enfim, e me reuni com as pessoas todos os dias até agora, poucos dias, quando eu excluí o domingo, até o 100º dia, quando eu excluí o domingo para dar uma descansada, já que eu tinha reuniões dominicais, mas nos primeiros 100 dias, nós fizemos toda a noite, 21h30, a bendita hora de oração, aqui nesse ambiente. Por conta disso, a Lau e eu resgatamos a nossa devocional a partir do livro dos Salmos, né? Lemos os Salmos inteiro, construindo orações em cima dos Salmos. Agora começamos João, né, o Evangelho de João, construindo orações em cima dos Salmos e do texto bíblico. Então, assim, esse up na nossa devocionalidade foi um ganho. Foi um ganho. Porque a partir da bendita hora de oração, Elias, surgiu uma iniciativa, num determinado momento, que eu denominei de amor em movimento. Que foi um dia que alguém me ligou, um moço, conhecido meu, mas não da minha intimidade, mas ele falando com pessoas e tal, chegou em mim. Ele disse: Brega, liguei para você porque fulano me deu o seu contato e tal. E o que está acontecendo? Ele falou: descobri 50 famílias aqui debaixo de um dos viadutos da 23 de maio, 50 famílias morrendo de fome. Por quê? Naquele primeiro momento, quando o povo saiu da rua, quem vivia do povo na rua
e comendo das sobras do povo, ficou sem comer, velho. Ficou sem comer. Porque os homens e mulheres em situações de rua comem da sobra do povo que está na rua. O povo não estava na rua. A 23 de março, a 25 de março, esvaziou. Onde come esse povo, cara? Aí ele disse assim, Brega, você pode nos ajudar? Eu falei, nossa, Ricardo. Aí naquela noite, na bendita hora, eu fiz uma live com o Ricardo. Chamei o Ricardo, falei, Ricardo, fala para nós o que você achou aqui. E o Ricardo contou para o pessoal que estava na bendita hora a situação daquelas 50 famílias. Naquela noite, eu perguntei assim, queridos, o que nós vamos fazer diante disto? Apenas orar? Ou vamos dar um jeito de pôr o pão na mesa dessas famílias? Elias, em 3 dias, apareceram os recursos para a gente comprar 50 cestas básicas. Em 3 dias, o Ricardo estava entregando 50 cestas básicas. Isso foi em abril. De abril para cá, são centenas de famílias que estão sendo abençoadas com o amor em movimento. A oração fez com que o amor brotasse no coração das pessoas, a generosidade, a solidariedade, a mutualidade, a compaixão, a misericórdia. E eu disse assim, olha, qualquer valor que você depositar na minha conta, com o final 01, tipo assim, R$1 e 01, eu vou transformar em cesta básica, em kit de higiene, em máscara, em álcool gel, enfim. Cara, são mais de 20 entidades e eu não tenho o número preciso de famílias e pessoas que estão sendo abençoadas. Toda primeira semana do mês, eu faço a arrecadação, transformo em utensílios e envio para essas pessoas. É muita coisa linda, Então, eu diria assim, estes foram movimentos que brotaram a partir desse olhar para nós mesmos, descobrimos nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, descobrimos o outro e que o outro depende de mim, precisa de mim, descobri que é bom estar com Deus num tempo como esse, é bom estar com Deus, é bom ter intimidade com Ele, e na intimidade dele, Ele te leva de volta para o outro. E essa tríade, isso é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É nisso que dá. É nisso que dá. Foi nisso que deu. Então, assim, eu estou fechando 6 meses. Hoje, dia 14, faz 6 meses. Exatamente. Né? A pandemia foi decretada dia 11 de março. Né? Dia 14, nós fizemos a nossa última saída. De lá para cá, muito, muito cuidadosamente, nesses últimos mês e meio, é que eu tenho saído para fazer minhas caminhadas aqui na praça, sozinho, não me aglomerei, não encontrei meus amigos, só vejo meu filho, minha filha, minha nora e meu neto. Vi minha mãe uma vez só, no dia do aniversário dela, fui lá, todo paramentado para ver minha mãe e meu irmão. Mas aqui nesse ambiente, nesse movimento que o amor produziu, né? Eu chamei de amor em movimento, o amor encarnado no chão da vida, mesmo em tempo de paralisias, né? E de não aglomeração. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu comigo. Então, assim, quem é esse cara hoje aqui? É esse cara que está te falando. Então, assim, eu acordo e tenho tarefas para cumprir, tenho conexões para fazer, que muitos foram se conectando comigo e entre si, em todas as lives que eu faço, em todas as reuniões no Zoom, em todos os ambientes onde eu estou conectando pessoas umas com as outras, e eu acordo, abro aqui os meus canais e vou dando soluções aqui e ali e testemunhando as conexões que vão acontecendo. Ontem à noite nós tivemos uma reunião
do caminho no Zoom, foi uma coisa assim, olha, meu Deus do céu, daria um testemunho assim de um evento só que aconteceu. Eu falei, meu Deus, como é que isso está acontecendo aqui, nesse ambiente, entendeu? Nesse ambiente. Então, assim, hoje, mais do que nunca, porque sempre dei valor a estas conexões aqui, né? É que eu estou olhando para você, cara. Eu só não estou podendo te tocar e te abraçar, que é o que eu gosto. Mas é o Elias que está aí. É o Elias. E eu sei do Elias. E ele é real. E ele está na casa dele, ele tem a família dele, tem os sonhos dele, tem a vida dele. Então, assim, o afeto que brotou entre nós desde o dia que nos conhecemos só aumentou. Só aumentou, embora não nos encontremos. Entendeu? Então, eu estou mais chorão, mais assim, naquela canção do Camargo, que ele diz assim, quase que numa oração, né? Amolece meu coração, né? Amolece meu coração, molha os meus olhos. Eu digo assim, meu coração tem estado amolecido e os meus olhos molhados, quase que diariamente, à medida que vejo tanta gente sofrendo e tanta piedade perversa, tanta perversidade grudada ao nome do Senhor, e isso me entristece, mas não me faz odiar ninguém, não me faz ficar irado com ninguém, não me faz alimentar amargura sobre nada e sobre ninguém. Eu policio meu coração nesse sentido. Eu não quero fazer justiça como se fosse vingança. E eu não quero fazer justiça odiando. Eu quero a justiça, mas sem ódio. Eu quero a justiça sem vingança. Eu quero a justiça sem ressentimentos. Eu quero a justiça sem amargura. Eu quero a justiça sem revidamentos. Eu quero a justiça sem provocação, sem insinuação, sem acusação, sem julgamento, sem condenação. Não me cabe isso. A mim não foi dado esse direito. A mim foi dado o direito de ter fome e sede e me mobilizar em direção à justiça. Só isso. O resultado disso não me cabe. É como orar. A mim cabe orar. Responder cabe a Deus, cara. Não tem nada a ver com isso. Brega, porque Deus, tô orando, Deus não responde a minha oração. Então, continue falando com ele, não é comigo. Isso mesmo, né? Não reclama para mim, não. Volta lá e fala com ele. Continua falando com ele. Ele que responde. A mim me cabe orar. Se quiser, eu vou orar junto com você. Mas ele não é garantido de que ele vai responder para nós dois no momento, mas ele vai responder quando ele quiser. O que pode acontecer é eu e você sermos respostas de orações de muitos. Que Deus vai nos usar para ser resposta para muito. Mas quem tem que responder oração é Deus, não sou eu. A mim me cabe orar. A mim me cabe orar. Sem dúvida nenhuma. Brega, eu não tenho palavras para te agradecer. Foi um bate-papo tão rápido, que por mim eu ficaria horas com você. Eu só tenho a agradecer você ter aceitado o convite. Poxa, de coração. Os horários que você tá ao vivo, quais são? Para as pessoas te seguirem. Tá. Bom, primeiro eu estou em todas as mídias. Se colocar Carlos Bregantin em qualquer uma das mídias, você me acha. Eu estou no Instagram de segunda, quarta e sexta, 21h30, numa live da Bendita Hora de Oração. Instagram e Facebook. O meu canal do YouTube ele foi bloqueado porque eu publiquei alguma coisa e questão de direitos autorais, o YouTube me bloqueou. Né? Uma bobagem até, que lamentavelmente aconteceu. Então, ok, não estou usando o YouTube para transmitir, mas eu vinha transmitindo pelo YouTube. Então, segunda, quarta e sexta no Instagram, @CarlosBregantin, a Bendita Hora de Oração,
e nos meus 3 perfis do Facebook também, tá? De terça e quinta ao meio-dia, eu abro uma sala no Zoom para fazer a bendita hora com aqueles que entram na sala. E eu mando o link, né? Se você me seguir em qualquer uma das minhas mídias, eu mando o link e qualquer um pode entrar, né? Eu estou me reunindo aos domingos, 18h30, numa sala do Zoom, como Caminho São Paulo, também, né? Então, todo domingo, às 18h30. E eu faço lives quase que diariamente, à medida que sou convidado, como aqui, né, para fazer, e eu estou sempre publicando. Geralmente, eu gravo, né, essas lives e eu republico nas minhas mídias também, mas para me encontrar é muito fácil. É colocar Carlos Bragantini, que vai me encontrar em qualquer uma das mídias. Tá certo. Brega, eu não tenho palavras mesmo para agradecer. Já estou aqui de antemão avisando que estou à disposição para fazer a live contigo. Eu sei que você... Né, vamos agendar, vamos trocar de lugar. Vamos trocar de lugar. Convidou, vamos trocar. É com o maior prazer. Só não sei se eu estou à altura para responder tanta coisa bonita como você responde. Eu vou perguntar no seu negócio, no seu ramo. Então tá bom. Não, então a gente dá certo. Isso. Fala do livro, Brega, que eu sei que você acabou de escrever um livro maravilhoso. Bacia, Água e Toalha. Bacia, Água e Toalha. São as ferramentas que o Evangelho nos dá para servir Jesus de Nazaré e para servir o mundo. Bacia, Água e Toalha. Lancei, já está para adquirir, tem que ser comigo. E esse livro aqui é resultado de palestras que eu dei o ano passado no retiro de carnaval de uma igreja de amigos lá em São Luís do Maranhão. E os meus editores amigos, Marcelo e Renata, transcreveram e transformaram em livro, como eles fizeram com os outros 3 livros meus, né? O Bora para a Vida 1, 2 e 3, que eles também capturaram, né? Que eu escrevo e transformaram em livros. Esse aqui saiu agora, e aqueles que quiserem é só entrar também nas mídias e colocar um @Carlos Bragantini. Vai chegar no meu WhatsApp, né? Eu mantenho listas de transmissões no WhatsApp, né? Eu só tenho 12 listas de transmissões, com 256 nomes em cada uma delas, né? Meu Deus do céu. Com quem falo diariamente, né? Diariamente eu envio mensagens, enfim. Então, fica aqui a lembrança para aqueles que quiserem. Nossa, Brega, maravilhoso. Eu realmente só tenho a agradecer tudo que você falou. Isso realmente é ser um cristão. Isso realmente é pregar o evangelho, sem rótulos, sem shape, sem fronteiras e fazendo o quê? O amor e o bem ao próximo. Eu só tenho a te agradecer porque aprendi, assim como aprendo com você a cada pregação, que é uma palestra, pode-se dizer, aprendi aqui também e tenho certeza que as pessoas, ao assistirem, estão aprendendo com você. O meu muito obrigado mesmo de coração e que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por aceitar meu convite. E vamos de live trocando os lados, que eu estou com você nessa. Tá eu bom? que agradeço, amigo. Eu que agradeço. Deus te abençoe aí, nestes dias, na sua casa, os teus todos e os sonhos e projetos todos que estão aí sendo elaborados, que todos nós tenhamos tempo, né, para, em passando esse tempo, viver um outro momento, uma outra hora, né, e sobretudo, nos vendo, né, porque já estou sentindo muita falta disso. Mas muito obrigado, eu que agradeço de coração. Poxa, Deus abençoe. Obrigado, Brega. Fica com Deus. Um abraço, querido. Tchau.